Alô, meu povo! Estamos começando mais um Salsicha Cast, é isso mesmo. E olha quem tá comigo aqui hoje, um maringaense que representa a gente mundo afora. Alex hoje vai participar. Tudo beleza, Alex? Tudo bem, obrigado pelo convite, Salsicha. Feliz de estar aqui com você. Vamos falar de tudo hoje, hein? Opa, mais um pouco. Boa, Salsicha Cast, um oferecimento... Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Tá aí, vamos começar o papo, mas deixa eu servir aqui um suquinho de laranja pro Alex, tem aqui uma pururuquinha pra você também. Aí e ó, sim. é na caneca do Salsicha Cast, hein? Boa. Aqui, ó, e a gente tem tudo personalizado. Eu só tirei aqui a propaganda aqui do suco porque não tá pagando nada, não tem problema. Tá esperando um patrocínio aí? É, pega aí, beleza. Vamos começar o papo. Como é que é o seu nome completo? Bom, meu nome completo é Alessandro dos Santos, né, mais conhecido como Alex Santos. E maringaense, nascido aqui na cidade de Canção. E minha base foi toda aqui, né, Salsicha? Foi toda aqui na cidade de Maringá. Você é casado? Casado, tenho 4 filhos, dois casal, 2 menininhos aí. Eu 2 vejo a meninas. japonesaiada andando por aí. Eles falam português ou não? Falam os dois. Os dois falam. Tanto japonês como português. Que legal. Vamos começar do zero. Vamos lá. A sua infância em Maringá. Você é nascido em Maringá, uma família bastante ligada ao futebol. Seu pai jogou muito futebol. Sim. Como é que foi você ir pro gramado, você ir pro campo? Com quantos anos, moleque, você foi jogar no Willie Davis? Então, eu falo que foi uma coisa meio que automática, né, Salsicha? Como você disse, meu pai, né, o Wilsinho, mais conhecido como Wilsinho Capeta aí, né? Que ele era um capeta no campo, por isso, viu? Ele foi campeão do Grêmio, né, em 1977, naquela época áurea do Grêmio. E ele me levava sempre pros jogos, pros treinos, tal, tudo. Então foi uma coisa automática ali. Aquilo ali para mim era algo que eu gostava muito de estar ali, né? Então era jogos, era treino, era quando eu ia para brincar com os amigos. Então aquilo ali para mim fazia parte do cotidiano, né? Então era muito legal. Você tinha ligação com o Grêmio de Maringá por causa do teu pai. Você ia nos treinos, você ia nos jogos. Trabalhou de gandula também ou não? Gandulinha, sim. Fui gandulinha durante um tempo. Ainda mais quando eu fiz parte da equipe das categorias de base do Grêmio de Maringá. Eu era gandula nos jogos lá do profissional, lá no Willie Davis. Eu lembro até hoje. Ainda eu lembro do Garça, lembro do Marinho Randa, essa galera aí. Que bom. O Ari Bueno de Godói, você lembra dele também? O Ari jogou, acho que não sei se foi antes de 77 ou depois de 77, mas muitos outros. São pessoas que levaram o time de Maringá a ter um nome divulgado nacionalmente naquela época, né, Alex? Com certeza. Eu acho que Maringá era uma referência, né? No futebol. Coisa que a gente agora está resgatando. Maringá fez um bom trabalho aí durante esses últimos anos. A gente está entrando aí nesse meio também para agregar ainda mais a cidade. E agora trabalhar, procurar o nosso espaço aí, procurar os nossos torcedores, os nossos fãs aí, para a gente responder bem à altura. Qual que era a posição do seu pai? Meu pai, rapaz, ele era lateral direito, quarto zagueiro, jogava de vez em quando um ponto. Ele era meio endiabrado, assim. E ele era aquele cara que pegava um tornozelinho, assim, sabe? Ele pegava duro, eu acho que por mano. isso que eu dei o apelido do Capetinho. Né? Não deixava mole, não. Ah, chegava já arrebentando com tudo, viu? Como é que foi sua fase para começar o profissional? Você foi para onde? Você começou pelo Grêmio também? Bom, eu comecei nas escolinhas de futsal, né? Do SESI, ali perto ali na Zona 5. Jogava também um pouquinho na escola, né? Eu estudei durante pequeno ali no Adventista. E jogava depois, eu fiz uma peneira, né? A famosa peneira no Grêmio Esportes Maringá. E eu entrei, né? Fui aprovado. E aí eu fiquei, creio que durante uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos aí na base do Grêmio. Até vir professores do Japão, né? Ver os jogos.
eu já estava nessa época sendo inserido no profissional, já com 16 anos, fiz alguns jogos e o pessoal do Japão gostou, né? Eles vieram para dar uma olhada também em alguns atletas dessa idade, né? Entre 15 e 16 anos, gostaram de mim, inclusive não foi só eu, teve mais 2 atletas aqui de Maringá que também foram para o Japão, um foi o Kazu, que foi junto comigo para a mesma escola, e o outro foi o Marcelo Negrão, que também era zagueiro, também estava inserido no profissional e foi para uma outra escola que se chamava Makuhari. Então esses 3 atletas aí tiveram a oportunidade de sair cedo, né, aqui da cidade de Maringá e ir para o Japão. Você jogou em algum time profissional aqui no Brasil, não? Não. Nenhum? Eu saí ainda com 15 para 16 anos, né? Então eu ainda era um atleta amador, inserido ali no profissional, treinando algumas vezes ali, indo para alguns jogos amistosos, mas eu nunca tive um contrato profissional. Vamos do Brasil pro Japão agora. Como é que é um moleque que chega lá de 15 para 16 anos no Japão, sem conhecer nada, sem falar a língua deles? Como é que foi para você o começo de tudo? Não foi fácil não, Salsicha. Mas assim, eu até hoje não sei o porquê que eu era tão determinado, né? Então assim, era o meu sonho de estar jogando futebol. Então assim, eu sabia que precisava estudar, eu sabia que era uma outra língua, sabia que eu ia jogar num campo de terra, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que para mim conquistar o meu sonho eu precisava, né, ter força de vontade e ir em busca dele. E eu acho que foi isso que me deixou mais confiante, que seja. Eu quero isso, pronto, e acabou. E nada tirava isso da minha cabeça, entendeu? Então, foi 3 anos muito legais na escola. Claro que no primeiro ano aí foi um pouquinho problemático, porque não sabia falar, não tinha amizade, né? Você não tinha onde... É onde que a gente tava e estranho. Você chorava e a mãe não via, né? E não tinha como chamar ela também. Não tinha como jeito. A gente, assim, tinha uma regrinha que a gente poderia ligar para os pais a cada 15 dias. E a gente poderia falar só 5 minutos no telefone. Naquela época era caro, né? A ligação interurbana que a gente falava, né? Interurbana não, internacional mesmo, né? Então, era 5 minutos em cada 15 dias, a gente conversava com os pais. E aí, depois a gente até adotou uma técnica. Porque a gente conversava, aí minha mãe também queria conversar comigo. Eu falava assim, ó, mãe, peraí. Deixa eu falar primeiro, depois você fala. Que é só 5 minutos. Primeiro minuto, blá, 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 blá. Aí no outro minuto, ela blá, 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 blá. Aí depois, nos outros 3 minutos, a gente falava o que precisava falar. Que legal, é isso mesmo. Era mais ou menos assim. 5 minutos a cada 15 dias. 5 minutos cronometrados, hein? Caramba! A ligação era muito cara mesmo. E para que time que você foi lá depois que você passou pela escolinha? Então, Salsicha, eu fui para uma escola, né? Não era ainda um clube profissional, não era nenhum clube amador, era uma escola. Então, vamos dizer que seja igual aos Estados Unidos. Tem o campeonato escolar, campeonato universitário e profissional. Sim. Então, eu fui para uma escola, fiquei lá durante 3 anos, né? Me formei. E aí eu tive a oportunidade de fazer alguns testes em algumas equipes do Japão. Eu fui fazer o teste numa equipe da 2ª divisão. É como se fosse a peneira aqui. Isso, né? Fiquei lá durante 3, 4 dias, não passei, porque já havia 3 estrangeiros lá, inclusive o Wagner Lopes, que hoje é treinador aqui no Brasil, depois jogou na seleção japonesa também. E eu fui fazer um teste também, onde o meu professor da escola conhecia eu não me lembro agora o nome do treinador do aspirante do Shimizu Spus. Então eu fui para o Shimizu Spus, fiz uma avaliação no Shimizu Spus, fiquei lá 1 semana. Fui aprovado no aspirante, só que com o intuito de voltar novamente para que eu pudesse treinar no profissional. Como eu era estrangeiro e era diferente de um atleta japonês, que é do país, então tinha vagas. Então assim, pro estrangeiro eram só 4 vagas. É como se fosse aqui no Brasil. Isso. Então assim, 3 atletas profissionais jogavam e um ficava como um reserva ali. Então eu fui avaliado, né, passei no teste e fui inserido já no ano que eu me formei para fazer parte do Shimizu Spus, como 4º estrangeiro, né? Então para mim foi uma realização, algo que eu esperava, né, durante todo esse tempo aí que eu fiquei na escola, batalhando, lutando,
né, tentando aí a melhoria, né? A vitória chegou. Para que eu pudesse ser um profissional, e de fato essa oportunidade chegou e vamos dizer que eu consegui agarrar ela com unhas e dentes, né? E foi nesse time que você cresceu? Sim, foi o clube que eu fiquei que eu passei a maior parte da minha carreira, foram 7 anos. Foi lá que eu fui o melhor jogador do Japão, foi lá que eu fui o melhor jogador da Ásia, foi lá que eu me naturalizei e depois vim jogar pela seleção japonesa. Então foi um clube assim que me ajudou bastante no meu começo de carreira a virar ali o Alex Santos que hoje é conhecido, né? Você é brasileiro. A seleção brasileira alguma vez entrou em contato tentando aí trazer você para a seleção do Brasil antes de você naturalizar japonês ou não? Não, acho que só depois da naturalização mesmo, Salsicha. É assim, muitos jogadores brasileiros que saem daqui do Brasil com uma idade menor aí que 18 anos. Hoje está um pouco mais difícil pela regra da FIFA, né, de sair antes dos 18 anos. Mas assim, a minha carreira ela foi construída toda no Japão, com oportunidades criadas pelos japoneses, né? Então, eu sou muito agradecido ao Japão por isso, né? Por ter me dado essa oportunidade, por mim também ter convivido com pessoas que hoje são meus parceiros aí até hoje, com amigos que eu criei, né? Durante todo esse tempo aí, que eu aprendi a gostar desse país, né? Então, hoje eu falo como pai e mãe. Não tem como você escolher qual que você gosta mais. Você gosta dos dois, ponto, acabou. Ah, sim, mas eu gosto mais da minha mãe, e o seu pai, como que fica? Ah, eu gosto mais do meu pai, como fica a sua mãe? Então, gosto do Japão e do Brasil como eu gosto do meu pai e da minha mãe. Onde eu nasci, que foi o Brasil, e onde me deu a oportunidade, que foi o Japão, né? Que hoje eu sou um samurai, né? Então, eu preciso aí arcar com todas as minhas responsabilidades como cidadão japonês, e também sempre fazer as coisas certas, né? Então, é isso daí. Como é que foi o momento da seleção chamar para você e falar assim, ó, você tá convocado? Como é que foi a emoção de um brasileiro maringaense nascido aqui na nossa terra saber que você estava sendo convocado para a seleção japonesa? Porque a gente vê também pelos noticiários que não tinha... Eles estavam aprendendo o futebol lá. E sim, aí, como é que contrata um brasileiro ser chamado para jogar na seleção japonesa? Na verdade foi um convite, né, vamos dizer. Antes disso já tinha sido feito toda essa papelada, né, que não deixa de ser burocrático para você se tornar um cidadão japonês, não é fácil. E eu passei por esse período, né? Então, depois desse período, eu poderia ser chamado para a seleção. Não é que eu seria chamado pela seleção. Então, não foi nada que foi premeditado. Alex, você se naturaliza para você ir para a seleção japonesa. Não foi isso. Porque, assim, qual a certeza que eu ia ter se o técnico ia me chamar ou não? Né? Porque o primeiro foi um francês. Então, eu já estava com uma equipe praticamente montada. Eu cheguei na seleção, eu praticamente cheguei de paraquedas. Foi no último ano, onde que era o ano da Copa do Mundo de 2002. Em 2006 foi um período um pouco maior que eu fiquei dentro da seleção, conquistei o meu espaço, ainda mais o meu professor que foi o Zico. Né? Zico te ajudou muito lá. Então foi um professor para mim, foi uma pessoa assim que eu aprendi muito com ele. Então foram períodos aí que eu fui me adaptando. E o convite de fazer parte da seleção foi o êxtase, né? Então foi quando, né, você está fazendo algo que você venera aí, que você gosta, e aí você é chamado por algo que você está mostrando, né, dentro de campo, né? Caramba, ó, vamos convocar o Alex aí, porque de fato ele precisa estar na seleção japonesa. E eu já era um cidadão, né? Então eu fiquei muito feliz, não deixou de ser um sonho realizado, de poder ir para a seleção. Claro que a Copa do Mundo era outra coisa, então eu teria que manter essa regularidade para poder ir para a seleção, né? E foi muito legal. Na época que você estava lá com o Zico, como é que foi? Porque o Zico não falava japonês. Você era pouquinho. Mas você sabia mais do que ele. Você que fazia o intermédio ali, a conversa entre o que ele falava ali de português e você conversava com a japonesada, não? Dentro de campo, sim. Dentro de campo eu ajudava muito ele. Ele me ajudava também, com certeza. Mas naquela, né, em vez dele falar, e aí vem o tradutor e falar, eu já estava ali dentro do campo, já falava,
abre aí, fecha, ó, marca por dentro, marca em cima, marca, né? Muda a formação, faz aquilo, faz outro. Então, eu era como se fosse um intérprete dentro de campo para ele também, né? E ainda mais que ele me improvisou na lateral esquerda, então eu ficava bem pertinho ali Você tava na área dele. Ficava bem, né? Quando mudava de lado assim, eu sempre estava pertinho ali do banco, né? Então, foi bem legal. Quero saber de você agora, como é que é a torcida com os jogadores e com você, eles japoneses da arquibancada, sabendo que tem um brasileiro em campo e eles veneravam você também. Como é que é esse contato da torcida com os jogadores japoneses? Então, eu acho que não só os torcedores japoneses, né, mas como a população japonesa, eles me adotaram, vamos dizer assim, né? Então, fui um atleta que foi com 15 anos para o Japão, não era conhecido, ninguém conhecia Alex Santos, muito menos Alessandro dos Santos. Fui para uma escola, então me formei, aprendi o idioma, aprendi a cultura, aprendi a gastronomia, né? A comida japonesa para mim fazia parte do meu, né? Eu gostava muito. Então aprendi a ser um japonês. Ainda mais quando, por exemplo, o Alex hoje foi o melhor jogador da partida, entrevista depois do jogo, tal. Aí na frente das telinhas ali o pessoal perguntava em japonês e eu respondia em japonês. Imagina, é muito esquisito você tá olhando ali a televisão, para quem às vezes não curte muito futebol, né, como acontece muito no Japão, que não é todos que têm simpatia pelo futebol, mas quando você tá ali na TV, é o cara que gosta do sumô, é o cara que gosta do beisebol, é o cara que gosta do vôlei, e que tá vendo aquela entrevista. Aí ele vê um atleta negro que não, né, tem zóio rasgado, pichain, com olho rasgado, com olho, né, e falando em japonês. Então, assim, fica aquilo ali, né? Mas quem que é esse menino? Então, é como se fosse os japoneses me criaram, né? Então, foi muito legal. E foram mais de 20 anos, né? Então, eram as tiazinhas que gostavam de mim, eram as vovozinhas que gostavam de mim, eram as crianças que gostavam de mim. Os bachan. Aquele pessoal que gostava de futebol, nossa. Então, assim, eu chamava muita atenção, por quê? Negro, aquele raça tafari, então quando eu corria assim, aqueles dreads assim, indo pra trás assim, tal, tudo, eu era nessa época aí, eu era o cara do rabisco, eu era o cara do drible, eu era o cara da velocidade. Então assim, a bola vinha pra mim, a torcida já, e aí eu ia pro drible, bate pra lá e toca pra cá, e os caras me pegavam e põe velocidade pra cima, tal, tudo. Roubava a bola, eu ia de novo pra cima. Então eu era aquele cara meio que não tem medo do cara que tá na minha frente, não. Então acho que isso deixou muito marcado assim no futebol japonês, né? O Alex Santos, aquele driblador, aquele cara que vai pra cima e não deixa de ser um atleta japonês, né? Então é diferente do normal, né? Imagina, perfil ali a seleção japonesa, aí cabelinho liso, bonitinho, cabelinho liso. Aí chega no final. Zóio puxado. Cabelinho pichain, né? Quem é esse negão aí na seleção do Japão, né? Então, era muito diferente, né? Então, acho que eu conquistei esse espaço aí, né? Que é o do japonês, com muita humildade, com muito trabalho, né? E hoje os japoneses me veem como orgulho, né? De eu poder ser um brasileiro que defendeu aí as cores do Japão. E não só para os japoneses, mas também para aqueles brasileiros que vão para o Japão, né, se dedicam lá, trabalham para conquistar um espaço, né? Então, eles se identificavam muito comigo também, né? Pô, Alex, lá na minha empresa agora, o Chatio que falava, né? O diretor lá, veio me parabenizar por você aí. Eu não fiz nada e os caras estão me parabenizando aí por você ter apresentado aí, jogando pela seleção, né? Que legal, muito obrigado aí, você tá abrindo portas para os brasileiros aqui no Japão. Então, eu apenas fazendo o meu trabalho, às vezes indiretamente ajudando outras pessoas, né? Então, para mim, não tem coisa mais gostosa que jogar futebol e ainda poder ajudar as pessoas, né? Então, legal. Era muito legal. Aqui, a pururuquinha pra nós comer. Você vai pode mesmo? Pode, que era só pra ficar olhando tomar aqui, o suco, não tem nada de ficar aqui enrolando, não. Que beleza, hein? O suquinho tá gostoso também.
E o reconhecimento? Era da população até o príncipe? Como é que era esse reconhecimento também de quem comanda o país? A gente não tinha um contato assim muito perto com os príncipes, poderosos, com o rei e tal, tudo, né? Mas quando chegava, por exemplo, na época de Copa do Mundo, né, que a gente ia representar o Japão, sempre o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, sempre via conversar com a gente, decidir empolgar o time também e, né, falar assim, ó, boa sorte pra vocês, a gente vai estar aqui esperando, torcendo por vocês. E caramba, nunca mais eu ia ver aquele cara, eu pensava, né? Nunca mais eu vou tocar na mão dele, né? Pô, difícil, né? Porque sempre quando tem esses eventos assim, com o príncipe, o rei e tal, tudo, sempre tem uns protocolos bem rígidos, né? Você não pode dar a mão pra ele, você não pode encarar ele, você não pode fazer... Então é bem difícil. Mas assim, nessa época aí, eles vinham lá na nossa mão, ó, tudo bem, boa sorte aí e tal, tudo, né? Aí a gente com certeza tirava aquela fotinha que normalmente não poderia, né? Então pra gente foi uma experiência muito legal. É igual quando o príncipe veio aqui no Parque do Japão, todo mundo ficou trepado em árvore, todo mundo esperando, querendo uma foto, ver o príncipe de perto. Lá é diferente, eles vinham conversar com vocês. E até uma experiência também aqui em Maringá, Salsicha, foi quando a princesa Mako ela veio. Sim. Então, foi num jantar lá na SEMA e a gente tava tudo ali, com aqueles protocolos que eu te falei, não podia relar na mão dela, não podia abraçar e tal, tudo. E aí, né, eu tava de pé assim lá na frente, tal, tudo, né, pra recepcionar eles. Aí ela olhou pra mim assim. Reconheceu. Ela chegou bem perto de mim, assim, o pessoal, né, tipo seguranças assim, tal, tudo, tal. Ela falou, eu lembro de você. Você jogou pela seleção japonesa. Muito obrigado pelos seus trabalhos. Eu falei, caraca, ela lembrava de mim. Porque ela era menor, né? Ela era menor, tal, tudo. Ela lembrava da Copa de 2002, da Copa de 2006 e tal, tudo. Falando, eu te vi na Copa do Mundo. Vem te assim, agradecer aqui no país, no Brasil. Trabalhos prestados para a seleção japonesa. Puta, que legal, né? Que legal, mas que legal mesmo, né? E saber que fora de lá, com certeza, o protocolo deve ter falado que você estava morando aqui, né? Sim. E com certeza ela lembrou de você e ela era bem menor, né? Mas a lembrança veio. E como é que foi você construir sua família no Japão? Como é que você arrumou sua mulher lá? Pra nós entender aqui. Foi namorico mesmo de escola? Foi namorico quando você já estava jogando? Como é que foi? Foi quando eu já estava jogando. Teve um evento lá de acho que, não sei se era de um restaurante e tal, tudo, que eu conheci ela. E aí, conversa vem, conversa vai, eu falo, vamos um dia sair pra jantar, e aí tal, tudo. Aí, como é que é o nome dela? Naomi. Naomi. Aí eu dei aquela chavecada nela. Chavecada de maringaense, hein? Ela. E aí a gente começou namorando ali em 2003, mais ou menos. E daí pra frente, sempre juntos, né? Ela sempre deu suporte pra mim que eu sempre precisei, né? Aquela hora que a gente chega, às vezes, depois de um jogo que você não conseguiu fazer aquilo que você gostaria de ter feito, às vezes você chega pra baixo ali, tal, tudo, e às vezes, né, a comidinha tava ali, tal, tudo prontinha, do jeito que você gostaria. E sempre foi um dos meus pilares, né? Um dos meus daqueles pontos de apoio, né? Então, sou muito grato. Então, a gente já tem aí 20 anos, né? De casado, né? Então, sou muito feliz aí. E com ela, eu tenho 4 filhos, né? Um tá no Japão estudando, e os outros 3 aqui em Maringá estudando. Então, fico muito feliz aí desses tesouros aí que a gente tem, né? Eu vejo a japonesada, eu falo pra eles, já tá falando tamo junto? Já? Eu falo com eles. Mas é bom, eles eu acho que gostaram de Maringá. E a sua esposa, quando você decidiu voltar pra Maringá, pra voltar pro Brasil, e você convidou, como é que foi? Ela aceitou na hora? Teve resistência? Assim, gostaria de passar um tempo agora lá no Brasil, perto dos meus pais e tal, tudo, né? Então, fazia muito tempo já que eu tava no Japão, né? Mais de 20 anos. Falei, agora é a hora de eu ir um pouquinho pro Brasil e passar um pouco de tempo lá, né?
E aí ela entendeu, veio. Começo assim foi meio, né? Até para se acostumar assim foi um pouquinho difícil. Mas deu tudo certo. Hoje ela já se acostumou, já tá falando português, já consegue ir sozinha aí para os lugares, ir para o mercado, ir para o shopping, consegue fazer Corre no Parque do Ingá quase todo dia. Corre no Parque do Ingá, então é isso daí. A gente vê o Salsicha lá fazendo a sua caminhada. Eu vou voltar mais, tem que voltar mais. Parou. O médico do coração proibiu, depois do miocárdio que deu duas... Sério? No Covid me deu 2 miocardite, aí ele proibiu, porque eu não posso caminhar mais de 40 minutos, que daí você já está querendo emagrecer e força o coração. Então você tem que fazer uma caminhada no máximo de 40 minutos. Entendi. Então eu acho que é melhor fazer uma piscina assim, que não força tanto, né? Entendi. Mas agora eu acho que já tô para voltar. Você me falou uma época, qual é a letra que o japonês tem dificuldade de falar numa palavra lá? Que você falou assim, ela vai falar laranja e falta uma letra que não encaixa certinho. O L, né? O L? É. Como é que é? É som de R pra eles. Aí vai falar laranja, é laranja. Não Aí, sai? Mas, amor, não tá conseguindo. É lá, fala lá, ela rá. Lá, rá. Deixa pra lá. Mas é a dificuldade mesmo com o L, né? Então, dificuldade. Nós chegamos no Japão, né? Não consegue saber nada lá. Como a gente também tem algumas dificuldades com algumas letras japonesas também, né? E quando você veio pra cá, já veio no pensamento de fazer um time pra você tomar conta de um time maringaense ou não? Então, meu primeiro ano eu ainda jogo pelo clube da cidade, que era o Maringá Futebol Clube. Aí no outro ano eu atuo pelo PSTC, né? Joguei também pelo Grêmio, que foi o time que me revelou. E aí eu aposento. Parou. Depois que eu aposento, aí eu tenho tenho um amigo que se chama Douglas Matos, que aí ele teve a ideia também, junto comigo, de fazer algo que fosse benéfico aí para as crianças. Então a gente criou uma instituição. É o Instituto. Hoje ela se chama Instituto Alex Santos. Hoje a gente atende aí praticamente mais ou menos umas 500 crianças. E com isso a gente começou a atender crianças voltadas ao futebol. Nesse começo ainda tinha até judô, capoeira, tal, tudo. Só que a demanda foi aumentando tanto que a gente não conseguia mais dar tanta atenção ao judô e à capoeira, e a gente passou para os nossos parceiros, né, que eram especialistas no judô, especialistas na capoeira, e a gente começou só a lidar com atletas, mini atletas aí de futebol, né? A molecadinha. Então, a molecadinha. Então a gente atende aí crianças de 6 anos, 7 anos até 15, 16, 17 anos. Em várias etapas ali, ou de várias formas, né? Tem o social, tem a competição, tem o rendimento. Então, são várias as crianças que a gente atende aí em vários âmbitos, né? Então, estava sendo muito legal. E aí veio a ideia de que esses atletas que estavam sendo formados, a gente pudesse dar uma oportunidade para eles na equipe profissional. E aí a gente foi para o Japão, conversou lá com o pessoal, então teve essa conversa aí de trazer uma equipe com apoio japonês, e aí veio o Aruko Esportes Brasil, né? E aí começamos bem, começamos legal, conquistando aí a 3ª divisão, depois a 2ª divisão. Esse ano, primeira vez aí de primeira divisão, e estamos aí agora no mercado aí. O pensamento da molecada foi o seu começo aqui no Grêmio Maringá, né? É você fazer uma base para a molecada. E essa molecada também tem o pensamento de alguns ir para o Japão também, porque vocês têm uma parceria com os japoneses, sim, né? Não, nem todos, tá, Salsicha? Muitos ali estão ali por querer brincar mesmo de futebol. Isso é importante, né? Claro que a maioria não fica deles, na rua, né? Claro que a maioria deles, quem está fazendo futebol é ser um atleta profissional, ser um jogador, jogar num time do coração, né? Então, a gente está ali para dar esse suporte, para que eles possam melhorar dia após dia, né? Então,
Todos vão conseguir? Não. Futebol como as outras também, é uma profissão ingrata, né? Às vezes você pode machucar e não jogar mais, às vezes você não vai ter oportunidade porque naquela posição já vai ter alguém, às vezes melhor que você, e aí você tem que procurar um outro espaço. Então, tem várias situações aí que fazem com que o futebol seja difícil, né? Mas, assim, é para poucos. E esses poucos aí é onde que o pessoal quer estar, né? Não, eu quero realizar o meu sonho, não deixou de ser o meu também. Então, vários atletas aí em busca do seu objetivo, do seu sonho, né? E a gente está ali para dar esse suporte aí. O torcedor maringaense, quando você montou um time aqui, começando do zero lá na terceira divisão, falava assim, esse aí vai ser o time que os japoneses querem colocar na primeira divisão do brasileiro. E teve várias pessoas que vieram falar para mim. Aí eu falei assim, eu acho que vai ser mesmo. Por quê? Porque o Japão, eles pensam em outros países. E aqui tem você como padrinho. E foi um projeto de pensamento de colocar o Arauco, que agora é o Galo Maringá, na primeira divisão, é seguir todos os passos, porque ano a ano vocês fizeram o caminho perfeito, 100%. Entrou na terceira divisão, pulou para a segunda, da segunda pulou para a primeira, na primeira quase chegou na semifinal, ali na parte final do campeonato. Qual que é o pensamento profissional de vocês? Então, para esse ano de 2023 como éramos, ou fomos o caçula da competição, e respeitando todas as equipes que estavam ali já há algum tempo, eu preciso continuar na primeira divisão, eu preciso estar na primeira divisão. Então, foi um campeonato difícil, foi um campeonato bastante competitivo, onde que a gente aprendeu que temos condições de estar entre os melhores. Precisava de alguns ajustes, a gente precisava de uma estrutura melhor. Dinheiro também. E foi o que a gente foi buscar, né? Mais parceiros, uma estrutura que hoje, né, ela está se finalizando. Hoje a gente vai ter um CT aí com 2 campos de futebol, academia, rouparia, refeitório, departamento médico, lavanderia. Então, assim, é algo que estamos aí crescendo e melhorando a estrutura para que os atletas que venham sintam orgulho de onde eles estão, e se eles querem mesmo uma oportunidade, vem aqui para o Galo Maringá. É isso daí que a gente está pensando, né? E o apoio do Japão? Tem mesmo apoio hoje, financeiro e tudo, não? Temos alguns parceiros. Hoje, então ele se dividia em Arauco Brasil e Arauco Japão. A gente continua com um apoio do Arauco Japão, não financeiro em relação ao profissional, porque a gente tem uma parceria de intercambistas, né? Então tem japoneses vindo para cá para aprender futebol, então eles ficam durante 1 mês, ficam durante 3 meses, ficam durante 1 ano aqui com a gente, então eles têm essa confiança no nosso trabalho. E o Arauco Brasil, que era onde era investido, era um investimento em cima do futebol, eles foram para um novo segmento. E contratualmente, a gente teve que mudar o nome da equipe, né, que era Arauco, que era o nome da empresa, para um outro nome. E por isso do Galo Maringá, que foi uma parceria onde que a gente viu algo interessante, a gente viu algo puro, como era o nosso clube, puro, sem dívidas, sem problemas com, né, trabalhistas, enfim, muitos clubes aqui têm muitos problemas. Ixi. Escondidos aí por baixo do tapete, né? Não, muitos problemas. E todos gostariam de fazer parceria com a gente, só que a gente escolheu aí a dedo qual a parceria que a gente gostaria. E eu acho que a gente está muito feliz com a parceria que a gente fez aí, com o apoio também do Falheiro, quem tinha essa marca, né, que era o Galo Maringá. E hoje eu posso dizer aí que a gente deu um passo muito legal aí para também levar o nome da cidade, né? Foi algo que foi algo que aconteceu esse ano aí, por exemplo, jogamos lá contra o Atlético, Arauco Esporte Brasil, mas vocês são da onde? Então não tinha tanto essa marca aí de levar o nome da cidade, né? E agora não tem como mais o pessoal falar da onde que a gente é, né? O Galo Maringá é da cidade de Canção e vai cantar alto.
Não, eu sou torcedor de todos os times de Maringá. Eu fui nos 3 jogos de vocês, mas o duro é gritar lá pro time ir pra frente. Vai, Arocô! E aí o cara acha que você tá xingando. Não! Eu tô falando como torcedor. Sentado lá na ponta da direita, eu... Vai, Arocô! Caramba, o cara, o Sarcísio tá xingando lá. Outra... Mas agora eu acho que... Ficou um pouco mais fácil agora, né? Vai, Galo! Teve outras cidades que vieram te procurar para levar o time, o Arocô, para fora da cidade, para dar um apoio, uma estrutura para vocês em outro município ou não? Tivemos algumas conversas com também times da cidade, tivemos algumas conversas com times, com cidades aqui perto, para que a gente pudesse levar a equipe para lá também. Mas a gente já criou uma identidade aqui na nossa cidade, né? Ainda não é aquele time que tem um assíduo muito grande da torcida, tal, tudo, mas a gente acha que a gente, com o nosso trabalho e fazendo certinho, com o tempo a gente vai conquistar o nosso espaço também. E não precisa pressa. É, né? que mesmo. A gente tem que fazer um bom trabalho, a gente tem que ter resultado de campo. O resultado de campo é ganhar jogos. A gente sabe que o futebol ele é meio problemático aqui, né? A cabeça das pessoas que gostam muito de futebol ganhou é bom, perdeu é ruim. Simples assim. Então a gente sabe que futebol é resultado. Então a gente precisa ter resultado e correr atrás do resultado. Trabalhar para que possa vir bons resultados aí. E quando vir um mau resultado, a gente tem que saber lidar com isso, saber que a gente precisa melhorar e seguir em frente. Então, o nosso alicerce já está montado aí, Alex. Como torcedor, eu sou, como eu falei, eu gosto de ir em jogo. É que nós passamos muitas perrengues falando do futebol. Decepcionaram muito o torcedor maringaense. Essa que é a verdade. Montaram o time, roubaram o time, humilharam o torcedor. A coisa foi feia e o torcedor desanimou. Essa que foi a verdade. Nós temos um estádio no centro da cidade, mas nós desanimou. E aí depois parece que surgiu, por exemplo, o Maringá Futebol Clube. Ó, um pensamento novo, uma molecada, tem apoio, tem médico por trás e não sei o quê. O time começou a ganhar o torcedor de novo. Aí veio vocês. O time começou a ter o seu torcedor também. Sim. Aí veio até o Grêmio agora também no intuito. Então acho que começou a mudar do lado de campo para o torcedor. O torcedor começou a abraçar os times, que está demonstrando que é time, com certeza, fiel que está pensando no futuro, como o Maringá, que foi aí para a Copa do Brasil, e como o seu time, agora o Galo Maringá. Já está pensando no time pro ano que vem? Opa, o time já está praticamente montado, só assiste. É? Estão treinando? Novembro agora já começa a chegar os atletas. Vocês contrataram um técnico bom? Sim. Claudemir Sturion é um técnico que conhece já a nossa cidade. Conhece o torcedor. O futebol paranaense, conhece a divisão e com certeza vai trazer os atletas que são cabíveis para o elenco. Então, com certeza, está fazendo um trabalho aí para que a nossa preparação, que começa em novembro, ela já comece a 1.000 por hora. Então, se ela não começar a 1.000... Quando começar o campeonato, a gente vai estar a 1.000. Legal, boa, parabéns. A gente gosta, eu sempre vou nos jogos e vou continuar indo nos jogos, porque eu sou maringaense, como diz. Eu sou lá de Jandaia, da época que o Jandaia tinha um timão também, que todo mundo morria de medo de jogar lá no estádio Hermínio Vignoli, mas eu sou maringaense de coração e minha filha nasceu aqui e eu continuo fazendo o melhor pela minha cidade e torcendo pelos times que estão aqui e vou torcer por todos os times. Qual que é o futuro do Alex? É só no Galo Maringá? Você tem outras coisas aqui na cidade? Pensa em alguma coisa a mais? Ou é desfrutar da aposentadoria? Hoje eu tenho aqui em Maringá um lugar que eu adoro. Então assim, eu tô na cidade que eu amo, né? Ah, mas você não gosta do Japão? Gosto do Japão também. Em dezembro agora eu vou estar indo para lá. Então assim, gosto muito desses 2 países aí, Japão e Brasil. Então, eu tô nessa ponte aí. Eu fico um pouquinho aqui, fico um pouquinho lá. O meu pensamento é atender mais crianças, tá? Dar oportunidade para mais crianças. Lá atrás, eu que tive a oportunidade, Salsicha. Então, hoje eu consigo unir
ou trazer parceiros para que a gente possa dar mais oportunidade para mais crianças. Então, isso é importante para mim, né? Então, hoje eu atendo 500, daqui a um tempo eu gostaria de atender 1.000. Daqui a pouco eu gostaria de estar atendendo 2.000. É difícil? É difícil, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando aí os nossos espaços e que a gente possa atender mais crianças. E o futebol, como me proporcionou a minha carreira, até a minha família, algo legal, é proporcionar para o pessoal de Maringá algo que seja legal, que se identifique com a nossa equipe. Ah, mas eu gosto do Maringá. Beleza, mas você não pode ir também no jogo do Arucó? Meu pai vai no jogo do Maringá, ele vai no jogo do Grêmio. Ele vai mesmo? Ele vai no jogo de todas as equipes, porque ele venera futebol, ele gosta de futebol. Teve anos que a gente não teve nenhum jogo do Paranaense aqui na nossa cidade. Esse ano a gente teve 11 jogos do Paranaense só na primeira etapa. As 2 equipes foram para as quartas de finais. O Maringá foi para a semifinal. Depois o Maringá foi para jogar contra o Flamengo. Olha o que a gente está proporcionando para a cidade. Ah, não é se vangloriar, não. Mas assim, caramba, o futebol de Maringá está melhorando. E a gente sabe que a nossa cidade ela tem porte para... A gente vê aí Chapecó, a gente vê outras cidades aí que está na 2ª divisão, 1ª divisão, 3ª divisão. Nós vai também. E com certeza a gente também tem tudo para estar lá. É só fazer o trabalho como precisa ser feito. Vai ter altos e baixos? Sim, futebol é assim. A gente pode fazer o melhor time e às vezes não dá resultado. Como que foi o Flamengo esse ano? Tem o melhor elenco ou tem o time que gasta muitos e não teve resultado. Vem aqui e perdeu com o Maringá. Mas é por isso que está tudo errado? Não, ele vai precisar melhorar para que ele possa também ganhar. E esse é o nosso trabalho. Fazer de tudo para que a equipe possa ter resultados dentro de campo e que o pessoal que está indo olhar os jogos fala, nossa, que gostoso foi vir no jogo de hoje. Quero vir novamente. E acho que é isso que é interessante. E a gente fazer o nosso trabalho como é devido, né? De mostrar para os torcedores, mostrar para o pessoal aí que, caramba, hoje o time foi com raça, mereceu. Ah, não ganhou hoje, mas eu vou bater palma para eles. Eu acho que isso é o mais importante. E é claro, a gente quer venerar algo grande para 2024. E por que não sair, né, nesse século aí, uma vaga na Copa do Brasil, campeão paranaense, uma vaga na Copa do Brasil, uma vaga na Série D. É isso que a gente vai buscar esse ano. Legal, muito obrigado. Valeu o bate-papo aí. Pera um pouquinho que eu vou despedir de você. Tá bom. Calma aí, tá bom? O nosso Salsicha Cast tem um oferecimento. Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Boa, deixa eu voltar para despedir aqui do Alex. Obrigado de você ter vindo bater esse papo e contar um pouquinho mais da sua história, seu Alexandro Silva. Agradeço aí, Salsicha, pela oportunidade. Fico muito feliz. Quando a gente fala de futebol, parece que o tempo já voa mesmo. Voa, né? Então, agradeço aí. E já convido todos os nossos amantes de futebol aí, todos os fãs aí do Galo Maringá, para que esteja conosco aí em 2024. Com certeza vocês vão se orgulhar da equipe que a gente vai montar. Parabéns ao Marquinho Faleiro, que cedeu o nome aí para colocar no time maringaense, que ele também é um maringaense. E agradecer também a todos os nossos Akitas aí, os nossos atletas aí do Instituto Alex Santos, que estão ouvindo aí o podcast do Salsicha e que continuem na batalha aí pelo seu objetivo. Boa. Essa caneca do Salsicha Cast é um presente meu para você. Posso levar então? É lógico, Opa, aí sim. Presente seu para você levar lá para japonesada tomar uma água gelada aí, tá bom? Beleza, Salsicha. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por representar a nossa cidade de Maringá, Japão afora, ou melhor, o mundo afora. Obrigado. Valeu o bate-papo, hein, Alex? Valeu, Salsicha. Valeu. E até o próximo Salsicha Cast. Quem será que vai ser o próximo que eu vou entrevistar aqui no nosso Salsicha Cast? Aguarde aí. Um abraço, fiquem todo mundo com Deus. Valeu, Alex. Tchau, meu povo. Tchau. Tamo junto, hein?